Em menos de 24 horas após as manifestações por todo o Brasil pedindo fora Lula e fora Moraes, vem a contraofensiva do consórcio comunista de Brasília contra os bolsonaristas e principalmente contra Jair Bolsonaro. Temos mais um parlamentar preso com tornozeleira, foi detido, a Polícia Federal agiu. Olha só que absurdo, pessoal. Eles não aceitam contraditório. Nós vamos mostrar isso aqui porque Moraes e Lula declararam guerra ao povo brasileiro. É o que tudo indica. Pelo menos aos bolsonaristas, sim. Mais um parlamentar apoiador de Jair Bolsonaro ali que foi eleito juntamente com ele. O time está ficando cada vez menor, pessoal. Olha só o que temos para trazer agora. Quem vai trazer o pessoal ali da Rádio Auriverde. Polícia Federal entrou em ação e colocou a mão em mais um. Eles não perdem tempo, pessoal. Que absurdo que nós estamos vivendo nesse Brasil. Já virou uma ditadura. Dá um like nesse vídeo aí, pessoal, para que outras pessoas possam assistir. Se inscreva aqui no canal também. Olha só que absurdo e voltamos em seguida. João tem informação. Pois não, João? Olha, como nós já falamos mais cedo aqui no Auriverde Brasil sobre essa operação da PF contra Marcos Duval, né? Ele passa agora a ser monitorado por tornozeleira eletrônica após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, ele tinha acabado de chegar ao Brasil, tinha acabado de desembarcar no aeroporto de Brasília quando a Polícia Federal fez aí essa operação. Inclusive, eu estou acompanhando algumas informações aqui com alguns colegas da imprensa que estão em Brasília e eles estão dizendo o seguinte, que Duval está oferecendo resistência a colocar esse equipamento. Essa informação que está chegando aqui para mim. E aí na decisão, Pitoli, que a TV Globo já teve acesso, o ministro Alexandre de Moraes determinou as seguintes medidas cautelares contra o senador. O uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar no período noturno entre 7 horas da noite e 6 horas da manhã, isso de segunda a sexta-feira, e o recolhimento integral nos fins de semana, feriados e dias de folga. O cancelamento e a devolução do passaporte diplomático mediante envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores. Moraes determinou também a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Além disso, o bloqueio de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes ao senador. Moraes bloqueou também todas as chaves Pix e todos os cartões de Marcos Duval. Bloqueou também salário e todas as verbas do gabinete do senador, como também bloqueou o uso de veículos e os veículos que estão em nome dele. Pitoli. A gente está falando aqui do Marcola, do Fernandinho Beiramar, de quem que é? Do Marcinho VP. De quem a gente está falando, João? Do Marcos Duval. Lembrando, Pitoli, que segundo o STF, há uma outra informação que eu já vou trazer. Segundo o STF, o senador viajou para os Estados Unidos sem autorização. Ele ficou 10 dias, né? O STF entendeu que ele não tinha autorização para fazer isso. Um outro ponto que eu estou apurando aqui, a defesa de Marcos Duval entrou em contato com Cristiano Zanin através de um ofício, pediu para que Duval não fosse preso ao desembarcar aqui no aeroporto de Brasília, desembarcar aqui no Brasil, mas Zanin não aceitou essa ação, ele negou essa ação porque, no entender de Cristiano Zanin, não existem motivos para prender o senador Marcos Duval neste momento, tá? Zanin acha que não tem motivos para prender? Para prender não, por Ei, isso ele Magnitsky, negou. hein? Ei, Magnitsky. O visto já foi pro saco, né? Mas Magnitsky está fazendo sucesso, hein, Olavo? Vamos observar. Eu fiquei pensando aqui em dois princípios, né? O primeiro princípio da proporcionalidade, né? Peraí, vai bloquear o salário, ele já está com uma multa lá, acho que de 50 milhões, parece, e bloqueando 70% da renda, né? Agora bloqueou o salário, vai viver do quê? E onde, né? Não tem essa dúvida tirada, é em Brasília ou em Vitória? Ele vai viver na casa dele ou no trabalho dele? Isso, talvez não viva, sem dinheiro para comer, né? Talvez não viva, mas eu fico pensando na proporcionalidade. Qual o objetivo? Peraí, então ele viajou para o exterior, era um caso de retenção do passaporte? Ah, beleza, uma retenção do passaporte. Então há uma adequação da medida em relação à conduta. Agora, bloqueio de salário, agora me chamou a atenção, o Pitoli falando em Magnitsky, bloqueio de cartão de crédito, tem uma cara de vingança isso, né? Desculpe, o tema é triste, mas tem uma cara de vingança. Bloqueio de cartão de crédito. Então, há uma exacerbação de medidas em relação, que não guardam qualquer relação com o que aconteceu. Amigo ouvinte,
Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre a perseguição que o judiciário e a predileção do judiciário para atacar políticos de direita. Nós não vemos essas mesmas atitudes sequer em relação ao traficante, como o Pitoli bem colocou. Talvez não estejamos mesmo falando de traficante, porque nem para traficante tem medidas tão duras, tão rígidas e tão desproporcionais. Nós vivemos a ditadura do judiciário. Walter, a gente está falando de quem? Do Marcinho VP ou de um senador da República? Eu, se fosse advogado do senador, primeiro dizer o seguinte: se ele realmente se negar a colocar tornozeleira, eu retiro tudo que eu disse na minha primeira manifestação aqui. Retiro tudo. E vou virar fã número 1. E como advogado, falando, se ele se negar, vai criar um impasse. E eu aconselharia a não aceitar a colocação. O que vai acontecer? Vão pegar ele à força? Vão agarrar ele? E o princípio da dignidade da pessoa humana? Então vão agarrar ele para colocar a tornozeleira? Bom, em ele não aceitando, sabe o que vai acontecer, Pitoli? Vão decretar a prisão preventiva dele. E aí nós vamos ter que ver o que o Senado vai fazer. Vai aceitar? Então está posto aí um mandrake. Está posto um mandrake aí. Eu gostaria muito que o senador resistisse a isso. Ele será um exemplo se ele fizer isso, porque aí ele vai colocar em evidência esse conflito entre o Poder Legislativo, o Senado da República e o STF. E lembrando que, de novo, vou dizer pela Constituição, quem tem o poder de correição sobre o STF é o Senado, ou seja, na letra fria da lei, o Senado está acima do STF. Mas todo o poder que não é exercido, ele atrofia. E nós temos um Senado atrofiado hoje, porque, infelizmente, é liderado por anões morais. Agora, eu concordo com o Walter. O Duval ele sabe, estrategicamente, ele sabe o quanto irá pesar ele negar colocar a tornozeleira. Ele sabe o quanto vai pesar. E outra, vamos lá, se ele pegou a relação das medidas cautelares, ele está olhando e falando assim, ó, minha vida acaba aqui. É o que você coloca, Olavo. Não tem nem como se manter. E outra, minha dúvida persiste. Ele ficará de tornozeleira em casa ou no trabalho? Como é que a justiça vai lidar com isso? De olho nas cautelares, entendo eu, o estrategista que é o Duval, ele vai falar assim, eu vou causar. Eu desejo que ele faça isso também, viu, Walter? Concordo contigo. Não vou colocar tornozeleira, eu quero ir preso. Eu quero ir preso. Não, ele não cometeu nenhum crime inafiançável. Ele tem o artigo 53 que o protege. Ele tem todas as citações ou notificações que fez para pedir autorização para viajar, haja vista que ele estava com os passaportes liberados. Ou seja, tem confusão pela frente. Mas eu vou insistir num ponto, Olavo e Walter. Zanin se manifestou contra a prisão de Marcos Duval diante da sua chegada no retorno ao Brasil. Como vai se posicionar o Columbre? Esses caras estão de olho o quê? Você acha que é na Justiça ou na Magnitsky? Olavo. Só um ponto importante. O Marcos Duval tem um perfil. Quem já ouviu entrevista, já conhece o jeito dele. Marcos Duval é um cara impetuoso. Ele não é o cara que costuma se curvar, não é o cara que costuma se calar. Fecho também nessa questão com o Walter, que esse ímpeto... E repara, nós não estamos colocando uma insurgência contra um preceito jurídico, uma insurgência ou motivando, torcendo para que se insurja contra a lei. Não, se insurja contra algo que não tem características de legalidade. Esse é um ponto importantíssimo. O judiciário brasileiro, sobre a Magnitsky, parece que puxou o freio de mão. Vivemos um momento interessantíssimo no judiciário brasileiro. Só lembrando que o jantar de Lula não foi em favor de Alexandre de Moraes, para honrar Alexandre de Moraes, após a penalização da Magnitsky, não teve a participação de todos os ministros. Isso é um sinal, é importante sabermos ler os sinais, um sinal importantíssimo. Aquela corte que se blindava numa integralidade, já não quer pôr a mão do fogo
por alguém que ganhou um protagonismo anormal, fruto de posições até que talvez, com imenso respeito, mereça a qualificação de um CID, né? Outras pessoas, que CID é o Cadastro Internacional de Doenças, né? Talvez mereça ali um CID, um diagnóstico, né? Outros comentaristas já também disseram isso, que era um caso de internação, que não era nem caso de psicólogo, né? Um caso já de internação. Então ele ganha esse protagonismo e nós vemos o STF, nesse momento, soltando a mão, deixando a mão daquele que fez um protagonismo, ao meu ver, inadequado, incorreto e baseado em ilegalidades. Muita coisa acontecerá no STF. Walter, Magnitsky tá fazendo efeito, Walter? O Olavo falou do CID, né, do Código Brasileiro de Doenças. Tem um personagem da literatura brasileira, eternizado na pena do Machado de Assis, que é o Simão Bacamarte, no conto chamado O Alienista. É um cara que é médico numa cidade pequena e ele começa a internar as pessoas. Ele é dono do manicômio e ele vai internando, interna outro. No final das contas, ele internou todo mundo, tá todo mundo no hospício. E aí as pessoas se apercebem que o louco era ele, não era os outros. Nós temos um caso assim no Brasil, tá? Que está cada vez mais evidente. É óbvio que a esquerda está se aproveitando disso, né? Está se aproveitando, mas já começaram a desembarcar. A gente está vendo. Agora, esse negócio do Marcos Duval, e o Olavo teve esse cuidado de dizer que nós não... Daqui um pouco mais estão nos acusando aqui de estar fazendo apologia do crime, né? O judiciário brasileiro já consagrou, inclusive, que réu foragido pode participar de audiência, né? E que é um direito do acusado fugir. Tem jurisprudência nesse sentido. Então, é um direito do cara injustamente acusado de alguma coisa resistir. E um senador da República, eu acho que pode, mais do que pode, deve, contra uma ilegalidade, fazer valer as suas prerrogativas, né? É o que a gente está vendo todos os dias serem vilipendiadas, as prerrogativas. Tem o doutor Chiquini, vou fazer pergunta, não pôde. Tá aí um deputado, vai lá e é cassado. Então, prerrogativas, está na hora de se fazer valer as prerrogativas e um senador precisa se afirmar. Tomara que o Marcos Duval tenha essa visão, essa clareza e essa retidão de espinha, de não se dobrar à violência do sistema e resistir à colocação da tornozeleira eletrônica. De novo vou dizer, eu não sei o que vai acontecer, eu sei, e vão determinar a prisão dele, né? Não sei se isso será exequível, e eu gostaria muito de ver o que se sucederia de uma eventual resistência dessas, Pitoli. Sem salário, contas bloqueadas, não pode voltar para casa. Me prende. O Duval ele vai tomar a melhor decisão, a gente já está em oração por ele aqui. E outra, põe de novo no colo dos caras. E aí Alcolumbre, né? Vai deixar para o Alcolumbre decidir. E o Alcolumbre está com medo, nem o telefone anda atendendo por conta da Magnitsky. Vamos aguardar. Pois é, pessoal, na semana passada nós tivemos aí o Congresso Nacional ali tirando o cargo de 7 deputados de direita centro, que são apoiadores de Jair Bolsonaro. Nós temos ali em Brasília um processo contra o Nicolas Ferreira, que pode tirar o mandato dele e pode também deixá-lo inelegível. Nós temos a Carla Zambelli presa ali na Itália. Nós temos o Daniel Silveira, que está ali com uma infecção na perna, em estado crítico, precisando de ajuda, mas não está sendo atendido por ordem também dos ditadores deste país. E agora, o senador Marcos Duval, que fazia vídeos afrontando, falando de frente assim, ali para os ditadores da toga, agora foi preso assim que pisou no Brasil. Eles querem acabar com toda e qualquer pessoa que queira se candidatar, que queira se colocar contra o sistema. E é isso que eles vão fazer da agora até as eleições de outubro do ano que vem. Pessoal, o Moraes, após a lei Magnitsky, após ele ficar ali sem os seus cartões de crédito, com contas bloqueadas, ele falou com a sua própria boca que não iria recuar, que ia continuar fazendo o seu trabalho e que não ia retroceder 1 milímetro. Ou seja, vai continuar
fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Inclusive, ele até falou, numa de suas entrevistas, ele falou, ainda tem muita multa para aplicar e muita gente para prender. Então, pessoal, nós temos que ter um certo cuidado, uma certa cautela, né, com o excelentíssimo doutor juiz Alexandre de Moraes. Por quê? Hoje em dia no Brasil, dependendo do que você falar, a PF bate na sua porta, pessoal. Isso é um risco muito grande. Olha o estado que estamos vivendo neste país, onde não podemos ter opinião. O Daniel Silveira, que está preso, com uma infecção nas pernas, nós mostramos aqui, trouxemos um vídeo aqui mostrando tudo isso. Qual que é o crime que ele cometeu? Ele gravou um vídeo fazendo duras críticas ao Alexandre de Moraes. Qual que é o crime que o Marcos Duval cometeu? Também fez duras críticas ao Alexandre de Moraes. Qual que é o crime que o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, o Carla Zambelli e todos esses deputados bolsonaristas, senadores, cometeram? Gravaram vídeos nas redes sociais falando ou do Lula, ou do Moraes, ou até mesmo do processo eleitoral. Temos que ter muito cuidado, pessoal. Olha só, estou para falar que já passamos de todos os limites e que, na minha opinião, somente essa lei magnífica e essa taxação não vai resolver nada. E também, já falei aqui em outro vídeo, essas manifestações são muito boas, são excelentes, porém, só elas não são suficientes. Daqui a pouco vão julgar Jair Bolsonaro e outros 33 réus e pode ter certeza, vão colocá-lo na cadeia. Aí existe aquela narrativa, né? Não, prendam Jair Bolsonaro e vocês vão ver o Brasil parar. Não sei não, pessoal, não sei não. Eles fazem a coisa muito bem feita. É claro que eles já pensaram em tudo isso e a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o sistema ali de inteligência do Palácio Central, no GSI, já tem tudo isso montado como evitar que venha ter paralisações, manifestações, quebradeira pelo Brasil afora. Ele já tem tudo isso já planejado. Então, ou seja, a situação está crítica, pessoal. Acredito agora que só Deus para poder dar um jeito nessa situação, porque realmente, do jeito que está, mais um apoiador de Jair Bolsonaro, senador da República, teve o seu passaporte retido, passaporte dele como senador, hein? Passaporte político. Teve suas contas bloqueadas, salário bloqueado, tornozeleira no pé, horário para sair de casa, tá travado, tudo travado. Pois é, a casa caiu para mais um bolsonarista. Que absurdo! Coloque aqui nos comentários o que você acha desses absurdos que estamos vivendo aqui no Brasil. Será que tem solução? Será que essas manifestações e a ajuda do Trump vai ser o suficiente? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Vamos, pessoal, vamos nos expressar porque nós ainda podemos expressar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Mais do que nunca nós precisamos de apoiadores aqui se inscrevendo. Não paga nada, é totalmente gratuito, mas você se inscrevendo, você vai estar se ajudando e ajudando o seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.